Agora com o lápis 4B, agora é só ir fazendo essa mancha escura aqui na ponta da banana. Então vá observando a referência e vá copiando essas manchas, onde tem manchas mais escuras. Aqui usando o lápis 4B, use o lápis bem apontado ou você pode usar aí a lapiseira. Se não quiser usar o lápis, use a lapiseira. Esses detalhes menores, geralmente a lapiseira é melhor de fazer, mas como eu costumo usar meus lápis bem apontados, então não vejo diferença em usar o lápis e a lapiseira. Em algumas áreas, em alguns momentos eu uso lapiseira, mas eu gosto muito do uso do lápis. Aí agora é só esfumar bem, aí com o esfuminho, essa partezinha onde tem essa sombra, esse tom mais escuro, né? Essas manchas mais escuras, fazendo essa esfumação. Espalhe bem o grafite aí onde foi feita essa manchinha mais escura. Aí aqui tem uma leve luz, né, um reflexozinho aqui, ó. Aí é só com a caneta borracha suavemente fazer essa leve mancha, né, ou reflexo de luz, né, esse tom mais claro. Aí passe aqui uma leve esfumada com papel higiênico. Agora aqui com lápis 2B, faça essa área mais escura aqui que tem uma sombra. Provavelmente deve ter outras bananas por trás aqui. Aí aqui tem essa parte escura, esse tom mais escuro aqui. Você faça essa aplicação com lápis 2B. Aí agora é só fazer uma outra camada com o 3B. Como é um pouquinho mais escuro, faça aí mais uma camada com o 3B. E aí é só fazer uma boa esfumação. Esfume bem, espalhe totalmente esse grafite, deixe ele bem esfumado para não ficar vestígio de traços de lápis. Aqui com o lápis 4B, agora nós vamos começar a trabalhar essas sombras escuras, essas manchas mais escuras aqui nessa área aqui, desse talozinho aqui da banana. Como é uma área que não está pegando luz, né, ela tem sombra, então tem um tom mais escuro, usando aqui o lápis 4B. À medida que vai passando para onde tem uma área com mais iluminação, aí vai maneirando o peso da mão, tá? Suavizar justamente a aplicação do grafite. Aqui eu estou usando ainda o 4B. À medida que eu vou passando para a transição mais clara, eu vou suavizando o peso da mão. Aonde tem mais sombra, onde tem manchas mais escuras, é só você ir, né, pesando ou acalcando, né, um pouquinho mais aí o lápis. Mas com cuidado de não, né, acalcar demais o lápis, não apertar demais para não escurecer demais além do que mostra a referência. Então, por isso que é importante você estar observando constantemente a referência. Então, observe constantemente para ir copiando essas manchas o mais próximo da referência. Então, vá preenchendo toda essa área, onde tem manchas mais claras, a suavidade na mão. Aonde é um pouco mais escuro, aí é só apertar um pouquinho mais, né, o peso da mão, calcar um pouquinho mais o lápis. Mas aonde é mais claro, passar o lápis com suavidade. Aqui eu estou usando apenas o 4B para fazer essas passagens de tons. Então observe que com o 4B eu consegui dois tons diferentes. O tom escuro, o cinza escuro, né, um preto e também um cinza médio. Então vá, né, fazendo essa passagem, ou seja, onde é mais escuro, aperte um pouco mais o lápis e à medida que vai passando para a área mais clara, aí vá suavizando o peso da mão, que é para dar esse efeito de transição, essa passagem, esse degradê, passando do tom escuro para o tom mais claro. Então, reforçando aqui, como essa área aqui é um pouco mais escura, então vou aumentando a aplicação de grafite. Depois que aplicar todo esse grafite,
Aí é só agora com o papel higiênico fazer uma boa esfumação. Espalhe bem o grafite, espalhe totalmente, deixando, né, essa esfumação bem uniforme. Não deixe vestígios de riscas do lápis, tem que eliminar completamente. Para isso você tem que esfumar bem, né? Muita precisão na questão da esfumação. Trabalhe bem esse ponto, e se você conseguir desenvolver essa habilidade, você vai conseguir rápido, em pouco tempo, desenvolver aí o realismo no seu desenho. Então, às vezes, a dificuldade de muitos de não atingir realismo no desenho é a falta de precisão na esfumação. Às vezes a pessoa aplica o grafite e aí simplesmente dá uma passadinha para lá e para cá com o esfuminho, o papel higiênico e acha que isso é suficiente. Não, tem que persistir, né? Fazer uma esfumação profunda. Não desista de ir passar o papel higiênico ou o esfuminho até que se certifique de que não há mais vestígio de riscos de lápis. Tem que deixar só mancha mesmo, esfumada, que é isso que dá o efeito de realismo. Aí aqui, ó, mais uma camada com 4B, onde tem essa sombra mais escura, essa mancha mais escura, aí mais uma camada com o 4B, que é para fazer aí esse efeito de luz e sombra. E aí vem o processo de novo de esfumação. Então esse trabalho ele é muito voltado para essa questão de esfumação, degradê, né? Essa transição. Então é um trabalho repetitivo, mas que por sua vez vai lhe ajudar a ter mais habilidades, ou seja, você vai conseguir desenvolver com mais rapidez sua habilidade. Então a repetição nos ajuda a ter mais compreensão e também nos ajuda a desenvolver mais a nossa habilidade, nossa técnica. É quando nós repetimos aquilo que estamos vendo, ou seja, a repetição, né? Ela ajuda a melhorar, a termos uma percepção mais aguçada. Aí, ó, sempre que fizer essas áreas de manchas mais escuras, na borda em volta e fazendo essa esfumação, puxando esse grafite para o tom mais claro, que é para fazer esse degradê, essa transição, que é para deixar esse efeito de realismo, para não ficar aquele traço seco. Sempre fazer essa esfumação nessas áreas mais escuras, puxando para o lado mais claro, para a área mais clara, que é para dar o efeito de realismo, né? Fazer esse esfumado, ou seja, o degradê, que é o que define realismo. Então, vá aplicando aqui mais outras camadas aqui com o lápis 2B, preenchendo essas áreas mais claras, aplicando esse tom de cinza. E aí, em seguida, é só ir fazendo a aplicação da esfumação aí com o esfuminho. Aqui eu estou usando o esfuminho número 1, é uma região pequena, mas pode ser outro número de esfuminho. Eu gosto de usar o número 1 em regiões pequenas porque ele é mais preciso. O esfuminho número 1, porque ele consegue alcançar detalhes menores com mais precisão do que um esfuminho de numeração mais alta, como por exemplo 5, número 5, número 6. Então esses esfuminhos maiores, com numerações maiores, eu costumo usar mais para áreas maiores. Então é sempre uma esfumação. Aplicação de grafite, já venha fazendo esfumação. Cada camada aplicada, então já vá aplicando aí a esfumação para ir definindo aí esse efeito de degradê. Então degradê é definido por isso, né? Essa transição entre uma passagem de um tom escuro para um tom mais claro, mas isso só será possível se a esfumação for muito precisa, se for uma esfumação bem, né, homogênea, bem, de fato uma esfumação bem uniforme que não dê nenhum vestígio de traço de lápis. Então, trabalhe bem esse ponto, essa questão com relação ao degradê, que é o que vai lhe ajudar aí a desenvolver o realismo em seus desenhos. Observe que eu sempre trabalho bem, eu trabalho bastante a questão da esfumação.
eu faço alguns cortes porque eu fico muito tempo esfumando esse grafite aplicando, né, que eu estou aplicando. Então, aí eu faço alguns cortes que é para não estender demais a aula e não ficar muito cansativo. Mas eu faço uma esfumação muito constante. Então, isso é importante para desenvolver esse realismo no desenho. Ter um bom esfumado, né? Um trabalho de esfumação bem eficiente, bem preciso, né? Então, observe aonde tem umas manchas mais escuras, que é onde tem menos, né, clareza, onde tem uma intensidade de luz menor. Aí você vai aplicando mais camadas de grafite e esfumando bem essas áreas, que é para dar esse efeito, né, fazer essa transição de realismo. E aí com o pincel é só ir esfumando bem essas áreas mais escuras, que é para preencher esses espaços que ficam, né, em brancos, esses pequenos pigmentos, esses porozinhos que tem no papel. Aí é só esfumar bem com o pincel, que é para preencher essas áreas, que é para deixar um trabalho bem uniforme com um efeito mais realista. Aqui com o lápis 4B agora é só ir definindo essa outra mancha escura que tem aqui na ponta, né, da banana. Então vá preenchendo esse espaço escuro, observando a referência e vá fazendo esse trabalho aqui, dando esse efeito com lápis 4B. Aqui puxando um pouquinho aonde tem essa sombra, essa manchinha mais escura, justamente para ir dando esse efeito de volume. Então essas manchas, elas são elas que definem o volume, é onde tem essa passagem de sombra mais escura. Aí esfume bem, passe bem o esfuminho até eliminar os traços, né, do lápis. Faça uma esfumação bem precisa. E aí já vai dando a definição de volume. Então a luz, a sombra, é ela que dá a definição de volume e profundidade. A sombra dá o efeito de profundidade e a luz o efeito de volume. Então quando se trabalha bem, né, esse trabalho em conjunto, luz e sombra, você consegue aí definir o volume e a profundidade nos seus desenhos, dando esse efeito de realismo ou efeito 3D, como algumas pessoas falam, né? Um efeito 3D no desenho. Aqui, ó, vai aplicando mais uma camada, uma leve camada com 4B nessa área mais escura. Aí vai espalhando o grafite nessa passagem do tom mais escuro para o claro, esse tom mais claro, que é para fazer esse degradê bem homogêneo, bem uniforme. Aí em seguida é só esfumar com o pincel na área mais escura, onde foi aplicado um pouco mais de grafite. Sempre trabalhando bem a questão da esfumação. Então é esse processo que dá uma definição de um bom trabalho realista, né? Ou seja, o efeito de realismo é definido por uma boa esfumação e um bom degradê, né? Não existe linhas, né, contornos em uma imagem, em uma imagem real, não existe, né? Se você observar uma foto, né, uma referência, você não vê linhas, você não vê contornos, você vê manchas, luz e sombra, que são essas manchas que dá a definição da imagem. Aqui tem umas leves manchas, geralmente a casca da banana, dependendo do grau de madureza dela, às vezes fica algumas manchinhas mais escuras. Então aqui com a caneta borracha, agora é só fazer aqui o destaque, né, dessas
áreas mais claras, onde tem um pouco mais de luz, fazendo aqui um degradê, agora com uma caneta borracha, aqui, fazendo um degradê. Aqui tem um pouquinho mais de luz, aqui tem umas pequenas manchas, aqui com lápis de graduação mais clara, aqui um lápis H, é só ir fazendo aqui umas manchinhas. E aí em seguida é só esfumar essas manchinhas aí com um esfuminho, para espalhar bem a aplicação do grafite. E em seguida jogar um efeito de luz em volta, que é uma manchinha que tem uma certa cavidade, ou seja, uma certa profundidade. Então quando joga esse efeito de luz, aí dá o efeito de profundidade e volume ao mesmo tempo. Aí é só passar um pincel com cerdas bem macias para suavizar esse trabalho e não desmanchar o efeito que foi feito com relação à luz. Aqui só reforçando essa passagem de luz aqui com uma caneta borracha. Então é esse todo o processo, trabalho com relação a degradê e esfumação. Então, espero que tenha sido útil essa aula, que você tenha tirado bastante proveito e realmente tenha sido de aprendizado aí para você desenvolver aí o seu trabalho com relação ao degradê, à esfumação e ao realismo aí no desenho. Então, as aulas a seguir nós vamos aprender mais, ver mais exercícios com relação ao realismo. Então nós vamos ter na próxima aula agora mais um exemplo ou mais exercícios relacionados ao degradê, só que na próxima aula será com tons escuros, né? Onde nós vamos aí aprender a fazer esse trabalho de degradê e esfumação com tons escuros. Aqui nós aprendemos com tons médios. Então aqui só eliminando aqui com a caneta borracha alguns vestígios de esfumado que ficou passando, que geralmente quando a gente vai passando o papel higiênico, acaba passando uma leve esfumadazinha fora da linha, da dimensão da imagem. Então é só ir corrigir aí com uma caneta borracha.